Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal, dando continuidade aqui ao nosso estudo dos personagens bíblicos. Nós já vimos a respeito de Moisés, de Josué. Se eu lembrar, os vídeos vão estar passando aí no card para você acompanhar. E hoje nós vamos falar sobre a nossa primeira mulher aqui nesse estudo, né? Pra gente não ficar só sobre os homens. Então nós veremos Glória. os homens e as mulheres importantes da Bíblia que serve de inspiração pra gente. E hoje, por se tratar de uma mulher, nada mais justo do que uma mulher conduzir o estudo. Então hoje vocês vão ter a honra da Rose estar conduzindo o estudo e hoje eu vou estar aqui no lugar dela. Então é contigo aí, Rose. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde para quem vai ver depois também esse vídeo. É uma honra estar aqui, né, nesse canal juntamente com vocês. Um canal que tem crescido, um canal que tem o prazer de estar trazendo a luz da palavra, né, no ensinamento da palavra do Senhor, fé e doutrina. É isso que nós temos aí como ideia de estar sempre passando para frente, né? E vamos lá falar sobre Débora hoje? Isso aí. Vocês têm curiosidade de quem foi Débora? Hoje é o dia. Vamos falar sobre essa mulher muito corajosa. E vamos lá para os nossos índices. Destaque num Débora, período bem conturbado, né? sim, bastante. Débora, ela foi levantada como juíza, né? E uma mulher, para ser levantada como juíza, ela foi muito agraciada por Deus, né? Porque naquela época a mulher ela não era muito bem vista no meio desses, como que eu posso dizer, desses títulos, né? No caso, como juízes, entre juízes, se eu não me engano, nessa passagem, tiveram 4 com ela, né? E ela era a única mulher. Vamos lá falar? Dando apenas Débora. um pequeno contexto histórico aqui, que às vezes a gente sempre ouviu falar, né? Juiz, juiz. Acho que quando a gente lê, a gente deve achar que juiz é talvez o mesmo conceito que o nosso, né? Um juiz de direito, alguma coisa, mas não. Um juiz naquela época era uma espécie de líder. Tanto é que a gente Sim, ouve várias vezes repetindo a frase no. Não sei se várias vezes, mas a gente vê a frase sendo mencionada no livro de Juízes e naquela época não havia rei em Israel. Ou seja, não havia assim sim, um líder único, centralizado. O que havia eram os líderes de cada tribo lá que governava. E num momento de crise, Deus aí sim ele levantava um líder lá que servia tanto como líder militar quanto líder espiritual para ajudar o pessoal nessa crise. E aí esse líder tinha o nome de juiz e a Débora foi a única juíza, né, de todos os juízes que a gente vê. O outro mais exato. famoso foi o Sansão, né? Mas Débora é famosa por ter sido a única mulher. Sim, era uma mulher que tinha muita sabedoria e influência, né? E ela exercia muito bem as funções de juíza e ela liderava muito bem isso nas questões civis, né? Naquela época, a única coisa que não se fazia era a parte militar, né? Porque isso não era imposto para uma mulher. Mas ela exercia muito bem, não só ela como juíza, mas também como profetisa. Muito, muito usada. Débora, então, ela foi uma mulher sábia, realizou grandes obras através de outras pessoas, que nós vamos conhecer aqui. Ela era uma mediadora, conselheira e planejadora. Débora tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ela está entre as mulheres mais excelentes da história dos Hebreus. O nome de Débora vem do hebraico e significa abelha. Existem 2 mulheres chamadas Déboras mencionadas na Bíblia. A primeira é a ama de Rebeca, né, em Gênesis 35, versículo 8. E a segunda está no livro de Juízes, a qual estudaremos hoje. Débora, então, foi a 4ª e única juíza de Israel, como eu havia dito. Ela viveu por volta de 1125 a.C., durante um período complicado na história de Israel. Nessa época,
o sacerdócio não funcionava e não havia um rei governando o povo. Débora, ela era reconhecida como profetisa e tinha o Espírito de Deus. Ela arbitrava as disputas do povo de Israel. Débora foi responsável por resolver os problemas de fragmentação das tribos de Israel e chamá-las de volta à fidelidade a Deus. Só aí a gente vê, né, que muita gente acusa a Bíblia de ser machista, né? E a gente vê que nada pode estar mais longe da verdade. De fato, o contexto em que a Bíblia surgiu era um contexto machista. Então, a sociedade daquela época era machista, mas não a Bíblia. A Bíblia é bem clara ao mostrar que homens e mulheres possuem papéis diferentes. Deus deu mais responsabilidades aos homens, sim, isso é um fato. Ele colocou sobre o homem o fardo da autoridade da liderança, mas isso em nada diminui o valor da mulher, como a gente vê. Ele também deu funções e funções muito importantes para a mulher desenvolver, e a gente vê aí o papel de importância que Débora tem, e só isso mostra que essas feministas não leem a Bíblia quando tentam colocar a Bíblia como um livro machista. Sim, exatamente. E olha só, aqui na Bíblia fala em Juízes 4 que ela também era casada, né? E alguns até acreditam que esse termo, o nome Lapitote, não é isso? Isso, que significa labareda, então que talvez não Labareda. fosse realmente o marido dela, mas só... Foi sim uma função dela, no caso como se fosse Débora em chamas, né? Sim. Mas isso não tem provas, então nós vamos acreditar em que a Bíblia diz. Não podemos tirar nada do contexto em que a Bíblia está falando, né? Sim. É possível, pode ser, mas por enquanto o que o texto está dizendo que é o marido dela, então surgiu alguma outra evidência, é o que a gente tem. Sim, exatamente. É porque a palavra marido eu acho que não tem outro significado na Bíblia, né? Tem. Não, aqui marido é homem, né? A palavra homem e marido em hebraico tem a mesmo... Sim. É a mesma palavra. Aqui no caso o pessoal ele pega no nome que tá lapidote, né? Ele não parece não ser um nome próprio, né? Então falar tipo, ela é casada com a labareda, então é como se estivesse se referindo a ela. O marido dela era labareda, Mas até aí, tipo, o nome dela é abelha, então também só se apegar muito a isso. Só se apegar muito a isso. Uma abelha, a abelha ela foge de chama, né? Vamos lá. Só para descontrair, gente. A história de Débora ela é muito forte, né? Embora esteja em praticamente 2 capítulos, né? Ela nos trouxe muita força, uma mulher que traz muita garra, né? Ela era muito planejadora, agia com muita sabedoria, além de estar sob o Espírito de Deus, ou seja, ela estava totalmente entregue às vontades do Senhor, disposta, né? E ali não tem muita informação sobre o seu marido chamado Lapitote, mas acredito eu que ele também a deixava à vontade nesse contexto, porque muito provável que ele reconhecia, né, a graça de Deus sobre a vida dela. Né? Tanto que quando ela costumava ficar sentada numa tamareira, né, William? Sim, parece que é na árvore, na mesma árvore onde a cachara dela lá foi sepultada. Que chama, eu esqueci, acho que é a árvore de Débora, o nome do lugar que ela ficava. E as pessoas iam consultá-la com respeito às suas questões pessoais, né? E aconselhava, ela era intercessora. Eu acredito que até apartava a briga ali. Mas é muito interessante sobre esse ponto, né? O que nós mulheres, por que a Bíblia fala que uma mulher sábia edifica seu lar? Eu vou um pouco mais além. Uma mulher sábia, ela edifica vidas, como a vida de Débora. Ela, com a sua sabedoria vinda de Deus, edificou muitas vidas. Ela encorajava as vidas a servirem ao Senhor, né? Com a
sua sabedoria, sempre colocando o lado bom e os lados ruins, né? E colocando a pessoa para pensar o que era melhor ser feito. Porque ali ela ajudava as pessoas a resolverem as suas questões, como disputas, opressões, né? Que aconteciam. Esse povo, naquela época, eles estavam oprimidos por um rei de Canaã. Eu não lembro o nome dele, você lembra? Acho que é Jabim, Jabim. né? Jabim. Acho que a gente vai ver aqui nas anotações que nós temos. Vou dar continuidade, e se eu lembrar de alguma coisa, a gente vai comentando, tá, William? Vamos lá. Sísera, líder do exército Jabim, apelaram para Débora. Ela convocou Baraque para liderar os israelitas contra Sísera. Baraque, ele era o chefe do exército, né, William? Sim. E ali, quando ela convocou o Baraque para liderar levantar os homens, né, para lutar contra os cananeus, ele ali se acovardou. Ele, acredito eu que ele achou que pela quantidade de homens ou pela força que aqueles homens tinham, porque eles tinham carros de ferro, então ali ele entendia que eles eram muito mais fortes do que eles ali, que os carros de ferro colocavam mais força, né? Eles ganhavam mais espaços, conseguiam mais destaque com isso. E ali ele ficou com medo. Como que nós iremos ganhar? Né? Como que nós iremos vencer essa guerra? Para ele ali a guerra já estava, essa batalha, né, já estava ganha pelo seu adversário. E aí eu penso, quantas vezes nós pensamos dessa mesma forma? Nós analisamos com os nossos olhos e achamos até que aquela situação é impossível, jamais iremos conseguir algo, e por através da palavra do Senhor, né, nós conseguimos ir adiante, algo que era impossível aos nossos olhos, para Deus não é impossível, porque aquela batalha já tinha sido determinada por Deus que seria ganha, mas porque Baraque se acovardou, o Senhor então entregou a luta, a batalha ganha nas mãos de uma mulher, né? E a gente vai ver aqui quem foi essa mulher e vamos continuar. Débora então concordou em acompanhar Baraque na batalha, mas disse que a vitória seria entregue nas mãos de uma mulher devido à covardia de Baraque. O povo de Israel obteve uma vitória esmagadora sobre Sísera na batalha. Débora é reconhecida como a pessoa que liderou a libertação do povo de Israel na opressão de Jabim, rei dos cananeus. Ela era respeitada como uma mãe em Israel. Débora, ela não buscava poder, mas servir a Deus e dava crédito a Ele por suas realizações. Um ponto muito importante aqui. Todas as coisas que nós viemos fazer, seja na obra, seja na vida secular, em qualquer coisa que nós façamos, toda a honra e glória é dele. Que é tudo por ele, tudo dele, por ele são todas as coisas, né? As realizações a gente tem que dar graça a ele. Ela influenciou o povo a viver para Deus após a guerra. E tem outro ponto também aqui que eu achei muito legal. O cântico é uma forma de preservar e transmitir a história de Israel de geração em geração. O Cântico de Débora, né, no capítulo 5, é uma das mais antigas peças de literatura do Antigo Testamento. Eu até fiz uma anotação aqui, deixa eu ver se eu acho esse cântico que eu observei. Dizia assim: assim pereceram todos os inimigos todos os teus inimigos, ó Senhor, mas o que te amam seja como o sol quando se levanta a sua força. Esse cântico falava da história também, da empreita, do que eles fizeram, né? Mas tudo era para a honra e glória do Senhor. Venceram seus inimigos, né? Aí a gente tem a história que vem em seguida, após o transmitir a história através do cântico,
fornece informações importantes sobre a derrota de Cícera e as relações tribais em Israel naquela época. E a estrutura do cântico pode ser organizada em várias partes, incluindo o início de louvor, invocação ao Senhor, desolação sobre os opressores, agrupamento das tribos, batalha do rei, a morte de Cícera, preocupação da mãe de Cícera e desfecho final. E Débora nos desafia a ser líderes sábios, e demonstra o que podemos realizar quando Deus está no comando. Uma das anotações que eu fiz aqui também, o que podemos aprender com Débora? Que ela era corajosa, estava disposta a sacrificar pelos outros, porque ela se doou, né? Independente se ela acreditou na palavra que o Senhor professou, né? Que no caso daria ali o exército na mão deles, mas mesmo que não fosse, ela acreditou e foi. E se ali ela fosse morrer ou não naquela batalha, para que seu inimigo fosse vencido, mesmo assim ela foi, né? Ela mergulhou na palavra do Senhor sem medo, independente se ia perder sua vida ou não, porque na verdade ela ia ganhar, né? Ela encorajou os outros, né, a obedecer a Deus. A obediência é melhor do que sacrificar. E quando eles fizeram isso, ela sempre elogiava, né, o que eles tinham feito. Ou seja, um bom líder, ele não só ensina, corrige, caminha do lado, mas também elogia, engaja, né? Faz com que as pessoas caminhem mais um pouco, ajuda nas suas dificuldades, para que a pessoa tenha força para fazer aquilo que Deus determina na vida dela. Mas é isso mesmo, né? Não tem muito que acrescentar. Débora foi assim, uma mulher incrível e a gente deve se mirar no exemplo dela, né? Sempre confiar em Deus, ter um exemplo de liderança, saber dosar a hora de corrigir, mas também de incentivar os nossos liderados. Sim, exatamente. E nós temos que ter muita paciência com os nossos líderes também, né? Saber ouvir, estar disposto a realmente ser trabalhado, saber que tem coisas que ele já passou que vai nos ensinar e que nem tudo é como repreensão só, é para te ajudar, não é porque você é mais bonito que ele pega no seu pé. Ao contrário, é porque ele tá vendo coisas que ele precisa desenvolver em você que você é capaz, entendeu? Nós somos capazes, né? Diante dos olhos do Senhor, Ele nos capacita, desde que nós sejamos dispostos a isso. E o interessante é que depois, após essa passagem de Débora, a gente tem a história de Jael também, né? Sim. Que foi a mulher usada para aniquilar Cícera. Talvez no momento que você está assistindo esse vídeo, eu acho que já tem um videozinho sobre Jael que a Rose gravou. Talvez a gente posta depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Exato. E foi através da mão dessa mulher tão corajosa, né? Que Deus também usou a vida dela com muita sabedoria, ousadia. Ela foi ousada, astuta, esperou o momento certo para agir e derrotou esse chefe aí, chamado Cícera, lançou mão de um martelo e uma estaca da tenda. Naquela época eles usavam muitas tendas, né, para poder se alocar nos lugares, então eles tinham esse costume já de bater a estaca, né, no chão, no solo, com o martelo. Então para ela já era algo fácil e de combate com algo duro. Quando ele foi buscar refúgio, né, na tenda dela, ela deu abrigo, e no momento em que ele pediu algo para beber, ela forneceu, foi solícita, mas ali no momento em que ele desfaleceu, cochilou, ela não pensou duas vezes, lançou mão de uma estaca
de um martelo e bateu logo em sua cabeça. Se eu não me engano, foi na testa, mas acho que é isso. Então, foi assim que o Senhor entregou, né, os seus inimigos aos israelitas como vencidos. E às vezes a gente vê essas descrições no Antigo Testamento, né, dessas formas violentas assim, e parece muito forte, né, não, morrer com uma estaca cravada assim na tua cabeça por um martelo, tudo, e outras descrições assim que a gente nem precisa assim de assistir filme violento não. Se você lê assim o Antigo Testamento, você vê cada descrição assim, mas a gente precisa também levar em conta que era um contexto de guerra, né? Israel vivia sobre muitas guerras, era aquela realidade, e Israel era o instrumento de Deus para aplicar justiça sobre os outros povos, né? Então a gente vê muito essas descrições de guerra. Não significa que Deus era mau, mas era a forma como ele fazia a justiça. Depois toda essa justiça foi feita em cima de Jesus. Mas no contexto em que Israel vivia era esse, né? Então a gente vê essas coisas violentas, por mais que choque, era assim que as coisas aconteciam. É verdade. Era uma forma de ganhar espaço, né? Infelizmente foi necessário ter esses momentos. E corrigindo aqui uma coisa que eu falei, que quando Cícero entrou, ele não entrou, ele foi convidado para entrar, né? Jael o convidou para entrar. No versículo 18 fala, né, que ela falou assim: entra na minha tenda, não temas. Entra, Senhor, na minha tenda, não temas. Então ele prontamente aceitou o convite, né? E ela o cobriu com um tecido para esconder ele. Ou seja, porque ali ele confiou que os clãs, né, tanto da parte dele quanto aquele povo que era o dela, estavam em paz. Então ele não se sentiu seguro. E foi assim que ele, por sua própria confiança, perdeu também. A gente não pode se confiar nos nossos próprios pensamentos. E a gente vê assim sempre na Bíblia os homens assim perdendo por acreditar em mulheres, por não dar nada a elas, né? Como a gente viu no estudo de José, o caso de Raabe, quem que vai dar valor para uma prostituta? Então ela falou, os homens já foram embora e eles foram, né? E ou seja, caíram na dela e com isso aqueles homens conseguiram fugir. A gente vê assim Deus usando aquele a quem ninguém dá nada para fazer a obra dele. Exatamente. Sim, ele viu como uma pessoa frágil, né? Que não demonstrava nenhum tipo de risco. E ele ainda recomendou para ela, né? Que se alguém perguntasse alguma coisa, se ela tinha visto ele passar por ali, que era para dizer que não, né? Mas Deus já estava ali colocando no coração dela exatamente o que ela precisava fazer. E é assim que ele caiu morto. Ele já estava, né? Caído ali, deitado, mas morreu. É isso, nosso estudo. Acho que eu não tenho mais pontos a trazer. Eu gostei muito de estar estudando a história de Débora, como a de Jael, né? Tantas outras mulheres que eu tenho visto também. São mulheres que nos encorajam a buscar o Senhor, independente de qualquer situação, de qualquer coisa que nós estejamos passando. Mulheres de garra, mulheres prudentes, sábias, e estão sempre a serviço do reino, sempre a serviço de Deus. Pois é, que Deus levante mais Débora, mais Jael nas nossas igrejas, e Ele levante tanto homens como mulheres dispostas a fazer a obra dele. Sim.
homens corajosos, né? Não como Baraque. Depois do dito que só ia com a Débora, mas tudo bem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A partir da semana que vem, aí vocês vão ter que se conformar em eu dar o estudo de novo, né? Porque aí vamos ver sobre Davi. Mas espero que vocês estejam gostando, né? A gente por enquanto ainda tá gravando tudo de uma vez, então a gente ainda não tá tendo o feedback de vocês. Mas espero que vocês estejam gostando e compartilhem esse estudo aí, porque vocês sabem que pode ser edificado. Curta, né? Pois o seu like também é a forma da gente ver que vocês estão gostando e querem que a gente continue produzindo conteúdo. É a forma do YouTube perceber isso também, e aí ele vai recomendar mais vídeos do canal. Então ajude a gente aí a compartilhar esse trabalho. Muito bom, William. Muito obrigada pela oportunidade. E só lembrando também, o link para vocês fazerem parte do nosso grupo no WhatsApp tá aí na descrição do vídeo. Vai lá, vai ser uma honra ter vocês com a gente sempre compartilha bastante coisa lá. Todo dia um devocional de manhã para você já começar o dia ouvindo uma bela meditação na palavra. É isso aí. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus, gente. Até mais, pessoal.